Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Eu sou Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído, vamos conversar com pessoas muito interessantes sobre bastidores, dicas, carreiras e oportunidades do nosso segmento. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas neste canal do YouTube. Corretor Corporate. Histórias da corretagem. Relacionamento com investidores. Quem vai contar isso para nós é o Rodrigo Araújo, diretor corporate da Bride. Tudo bom, Rodriguinho? E aí, Vinícius? Já vou te chamando de Rodriguinho porque nós temos intimidade para isso. Faz jus, eu acho que o tamanho, né? É? Tranquilo, Vinícius. Que honra te ter aqui no nosso programa. Né? Como eu sempre falo Rodriguinho, o sobrenome deu uma travada. Faz parte. Erros de gravação, depois vai ao ar, assim, essa falha. Tranquilo, isso é um apelido carinhoso, a gente gosta, né? E acho que isso é o que faz com que a gente se descontraia nas negociações, né? Mas eu vi que tu trouxe uma cola aqui, isso aqui tá recheado de história, é isso? É que tem muita coisa, né? A gente poderia, acho que todos nós, ao longo da vida, teria condições de se parar, escrever longos livros com boas histórias, né? Bom, a gente tem aí em torno de 1 hora para contar essas histórias, né? Passar orientação aí para o pessoal, contar sobre o mercado. Tem temas bem importantes aí que nós vamos abordar, mas nós vamos dar muita risada junto, eu tenho certeza disso. Rodrigo, eu gosto sempre de perguntar, inicia o programa, né, perguntando para as pessoas como é que surgiu o mercado imobiliário na tua vida. Pois então, o mercado imobiliário, ele começou há uns 12 anos aproximadamente, mas eu sempre tive envolvido com negociações imobiliárias paralelas ao mercado de automóvel, que eu atuei durante muitos anos. Mas, voltando lá para a minha infância, ele já também fez parte, e fez parte com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Eu veraneando na praia de Porto Ferreira, em Rio Pardo. A gente sempre fazia o nosso verão lá com a família, né? E numa conversa descontraída de churrasco, meu tio aí, que é conhecido, é o Algair aí, que é um grande construtor e parceiro imobiliário, inclusive até hoje, comentou com o sogro que eles queriam vender a casa do sogro dele. E eu, metido, ouvi aquilo e registrei. Passado, 2, 3 dias, eu fui comprar um picolé no bar do tio José e da tia Faeca, que tinha lá, chão batido, pé descalço, enfim. E comendo esse picolé, parou uma DKV. E essa DKV tinha um casal e perguntou para o tio José, o senhor sabe aqui, a gente ficou sabendo que tem uma casa para vender de veraneio todos os anos, o senhor sabe, nós queríamos comprar. E eu, cara, com 8 anos, saltei, né? Eu sei que casa é essa. E o tio José olhou, aí tu imagina, cara, um guri de 8 anos, naquela época, entrei na DKV. Exercício ilegal da profissão, chama direto. E levei esse casal até a casa do Nestélio Kist, saudoso, né? Grande amigo lá de Santa Cruz. E aí? E eles negociaram a casa. E aí? E aí foi meu primeiro negócio imobiliário. Daí rolou uma comissão? Não, aí o Algair, muito brincalhão e muito arriado, alguns anos depois, ele disse assim, Nestélio, num outro churrasco, o Rodrigo agora tem crescido, vamos fazer a correção dessa corretagem aí. Então, a história imobiliária foi assim, brincando, mas foi o que aconteceu. E eu quero te dizer que com isso, alguns anos depois, eu comecei a entender que para o corporate, por exemplo, tu precisa ter informações. E aquela conversa informal lá, que entrou no ouvido de uma criança com 8 anos de idade, ela não é diferente hoje no mercado imobiliário quando tu tem uma informação privilegiada. E o mercado corporativo ele tem isso, porque ele existe, primeiro tu ter o contato do proprietário desse imóvel que vai vir a mercado, tu entender bem de que maneira tu vai conduzir ele para o mercado, para o consumidor final, mas isso exige um bom trabalho, que é saber esse potencial de terreno, o que tu vai construir nele, enfim, até levar essa ideia final. Então, a minha trajetória, na verdade, começou após o fechamento de uma segunda loja de automóveis que eu tinha,
no momento crítico emocional, no momento crítico financeiro, de fecha loja de automóveis, acerta a sociedade. Paralelo a isso, eu tive também um rompimento do meu casamento, enfim. E eu, Nunca vem sozinho, né? Uma fase, ela sempre vem. Sim, mas aí o que eu fiz, né? A gente acaba se apegando nas pessoas que estão próximas, né? E aí tu vai pro colo da mãe, que graças a Deus eu tenho a minha mãe até hoje, uma grande parceira, enfim, e que foi quem me incentivou e me deu a ideia de fazer Cresci, ser um corretor de imóveis. É mesmo, hein? Em que ano isso? Isso em 2008. 2008. Eu fui para a praia lá, tirar uma semana, 10 dias, para ver o que eu ia fazer pós o fechamento dessa loja. E ainda tinha alguns automóveis a serem vendidos, enfim. E estando lá na praia, minha mãe passou na frente do meu imobiliário e dizia assim, contrata esse corretor. E aí ela disse, Rodrigo, pô, passei lá na Executiva Imóveis, que ela já não está operando mais hoje na cidade, e vai lá e conversa com o pessoal. Aí fui. Aí cheguei lá, uma pessoa muito bacana, era a Sônia na época, enfim, e eu tinha ido para a praia com a intenção de talvez construir algumas coisas por lá. E eu tinha comprado uma Montana, e com caçambinha, coisa e tal, enfim, e ela gostou da minha conversa, enfim, pô, fica aqui na imobiliária até porque eu trabalho com locações, enfim, eu vou, de repente, usar essa tocamédia para carregar algumas coisas, enfim. E aí gostei da situação de imobiliária, enfim, só que eu vinha para Porto Alegre muitas vezes. E aí, jogando bola ali no nosso saudoso ginásio da Brigada, eu conheci o Jorge Dalpiaz, que é, para mim, um dos melhores gerentes, é um maior entendedor de contrato do mercado imobiliário, de todos os gerentes que eu já conheci. E comentei com ele que ele me disse que trabalhava numa imobiliária chamada Esperindi. Eu falei, pô, cara, tu acredita que eu acho que eu estou a fim de fazer um Cresci? Cara, enlouqueceu. Faz esse Cresci e vai conversar comigo. Aí voltei para a praia, fiz um cursinho rápido e fiz a minha prova lá em Passo de Torres. Que era, na época, fácil, teoricamente, de passar. Na minha época eram 2 anos. Ou na Escola Técnica de Comércio da URGS ou no Senac. Eu fiz ele... Depois surgiu a Ubra. Eu fiz direto lá, IBREP. E aí, passei... Demorei um pouquinho, dei uma raspadinha na primeira. Liguei, inclusive, até pro Algar, ele tá sempre presente na minha vida. Aí disse para ele, Oscar, olha, cara, eu tô com uma dúvida aqui em algumas questões de construção, enfim, metragem, posição solar. Me deu uma aulinha rápida e eu acho até que ele nem acreditou que eu entraria no mercado imobiliário, né? Mas, enfim, passei, desci, vim para Porto Alegre, conversei com o Dalpiaz e iniciei na Esperindi. Então, esse foi o início da minha carreira, né? E aí a venda, a primeira venda? A primeira venda... Cara, a primeira venda foi histórica. Histórica. Vamos contar. Ontem eu estava numa apresentação de uma imobiliária, de uma construtora aqui em Porto Alegre e encontrei o César Esperindi, ícone do mercado imobiliário, uma figura, um militar aí, um cara de regra e até tem o maior... sou muito feliz por ter começado com ele, porque é um cara pé direito, um cara que consegue te colocar na linha. Disciplina. E essa primeira venda foi assim, eu fiquei 3 meses sem vender nada lá. E tudo dava problema, eles participavam da Rede Gaúcha de Imóveis, ainda acho que permanece até hoje, enfim, tinha várias questões assim, de agenciador, fala com outra imobiliária, marca visita, não dá, se tira a proposta, o cara não... Cara, assim, ó, velho... Sim. E eles estavam numa transformação da empresa para tentar aumentar ela na área de venda, na qual o Marcelo Rezende, que hoje é da Elo 8, era o diretor. Marcelo Rezende. Parceiraço também. E aí, Marcelo Rezende tinha até um programa de televisão, né? Tinha, e ele me conhecia por causa do canal 21 dele, que ele filmava automóveis. Então ele já me conhecia. E ele, ficou faceiro, que eu fui para a Experiência. É um baita parceiro. E ele dizia assim, Rodrigo, tu vai ter sucesso nessa carreira. Não desiste. Não desiste. Cara, e eu queria, no 3º mês eu peguei o crachá, cheguei na mesa do Jorge, tô fora, chamo o Rezende, não quero mais. Isso aqui, cara, eu sou louco, mas isso aqui é pior. Não tem como trabalhar nisso aqui. Aí os dois me deram uma aula, disseram, cara, é o seguinte, olha só, se tu vender um carro, tua comissão é tanto. Se tu vender um imóvel, tu vai pegar uma maletinha, nunca vou esquecer. E o número é diferente. Calma, velho. Peraí que nós vamos dar uma pensada. E aí começou naquela época, isso foi 2009, já quase 10, né? Levou um tempo até eu fazer o Cresci, enfim. E eles pegaram e me deram listagem com nomes. E naquela época era por ordem alfabética. E eu peguei, cara, umas 3 listas com letra E, meu irmão.
E, paciência zero. Que nem diz o Maia lá da Fox. Eles, botar o Rodrigo na frente do computador, no papel, ele vai morder esse troço. Bom, aí me deram aquela lista, cara, e eu vá ligar. Cara, liguei uns 3 dias, assim, louco para largar. Sim. Tudo, não quero, já tenho, sim, já me ligaram. Não me liga mais. Não me liga mais. Bom, mas era o início ainda das ligações. Ainda tinha gente que dava atenção. Sim. Cara, no último dia, assim, numa quinta-feira, vamos supor, tá? Tinha umas 15 Elizabeth, beleza? A última Elizabeth, final do dia, eu pego o telefone, cara, ela me... Mas o senhor é louco, não me fala imóvel. Eu fui avalista disso, cara, só contou desgraça de imóvel. E eu, beleza. Elizabeth, quero desejar todo o sucesso do mundo. Se a senhora teve todos esses problemas, é porque a senhora, graças a Deus, deve ser muito bem capitalizada e deve ter bons advogados, deve ter um jurídico bacana. E se a senhora está me contando tudo isso, já deve ter passado. Um abraço, desliguei o telefone enlouquecido. Mas amanhã eu entrego o crachá. Cara, Vinícius, exatamente assim. No outro dia de manhã, 9 horas, chego na empresa, estou sentado esperando, toco o telefone da Experiente, era a Elisa, a secretária na época. A Elisa, Rodrigo, telefone para ti. Dona Elizabeth. 15 Elizabeth, a última que eu podia imaginar era a Elizabeth aquela. Seu Rodrigo, ontem eu fui... acho que até mal educada com o senhor, só contei histórias ruins, assim, mas é o seguinte, eu pensei melhor, eu sempre fui investidor imobiliário, conheço aí a Experiente, o que tu tem de imóvel comercial? Cara, eu não sabia nada. Mas vem a história da informação, sim. Eu sempre fui nas convenções, era aprendendo alguma coisa, eu lembrava que tinha um lançamento na Vasco da Gama e era tudo muito próximo ali da Experiente, né? E um muito próximo que eu não lembrava a rua, que era na Mariante. Mas eu disse para ela, eu tenho. Então, tu faz o seguinte, tu vem aqui na minha empresa, que era lá na Ipiranga, traz o material e vamos bater um papo. Beleza. Cara, peguei o Resende, peguei da Alpiaz, juntei tudo, era o Vasco 720 da Ivo Riso e o Moinho 180 da Forma. Levei material. Chego lá, eu tinha um Jeep. Por que vocês vão entender isso aí? Eu tinha um Jeep de trilha, que era o que estava me fazendo andar aqui em Porto Alegre, sim. Coisa e tal. E eu não conseguia vender aquele Jeep, andava com ele para vender. Aí eu disse assim, cheguei lá, me apresentei, fui no último andar, conversamos um pouquinho, e ela disse assim, então tá, eu gosto muito do número 6, o que tu tem no 6º andar desse aqui? Daí eu disse, o 6º andar tem tal e do outro. Não, tem aqui. Então tá, então tu faz o seguinte, essa aqui é a condição, eu quero um de cada. A senhora quer, maravilha. Como assim? Não, quero uma unidade de cada do 6º andar. Tu faz o seguinte, nessa condição... Então tu não perguntou assim, mas pode isso? Aí, cara, eu na hora, tu imagina, né? Faceiro, só que eu não sabia nem como é que fazia para vender. Sim. Tá, então faz o seguinte, tu diz pro César, que é a fulana, para não dar nomes aqui, e é investidor até hoje, hein? E leva lá e me diz quando é que eu assino. Cara, peguei aquele material, botei embaixo do braço, e direção à Liberdade, sim. Onde é a sede da Experiente. Quando eu estou chegando, de novo, falando do ginásio da Brigada, eu estou dobrando o ginásio da Brigada, toco o meu celular, era um Nextel na época, eu quase sem bateria. Seu Rodrigo, o senhor pode falar? E o barulhão do Jeep, um pneu, né? Parei na frente dos bombeiros. Meu nome é José Carlos, não vou dar o sobrenome também. Eu sou da cidade tal e tu atendesse o meu filho há um tempo atrás e mostrasse uma casa para ele perto de um negócio de churrasco. Era na Cabral, o Miel da Cabral. E eu quero adquirir esse imóvel. E eu disse assim, tá, doutor seu José, ok, quando é que o senhor quer conversar? Não, é assim, eu estou a caminho do aeroporto, estou saindo do Brasil e eu queria conversar contigo, eu tenho umas 2 horas. Cara, eu passei reto e fui para o aeroporto com aquele Jeep. E com as propostas embaixo do braço. Dentro do Jeep. Bom, cara, cheguei no aeroporto, um senhor super bem apessoado, 70 e poucos anos, recém-transplantado, o Luquezzi tinha feito o transplante dele. Conversamos uns 20 minutos, 30, era Cabral 315, o filho dele queria colocar um estúdio de música, e ele disse assim, eu quero comprar esse imóvel, só que assim, eu estou indo viajar, eu tenho um numerário aqui. Eu tenho um numerário. Eu disse, numerário? Dinheiro? Sim. E eu quero deixar contigo. Mas que bárbaro. Cara, aí eu disse, eu não vou perder esse negócio, né?
Peguei o celular, quase sem bateria, liguei pro Rezende. Rezende, olha só, tá acontecendo isso, isso, e tu é louco. Tu chegar aqui, o César te mata. Mas isso aí não acontece, mas quem é esse cara? Cara, eu não sei bem, mas ele é da cidade tal, e o cara é um empresário tal. Eu conheci a marca da empresa dele. E o Rezende, cara, o que tu vai fazer? Eu disse, não, tu faz o seguinte, eu não tinha celular com... Tu manda no meu e-mail, eu vou entrar numa lan house e vou imprimir e vou ver o que acontece. Cara, R$ 7,60 deu na época. O acesso à internet e a impressão. E vim com o papel. Estou chegando com o papel em direção a ele, ele descruzou os braços, foi para frente da mesa, a expressão de postura. Eu não erro, eu conheço o vendedor. Eu sabia que tu não ia me deixar embora sem o dinheiro. Vamos ali, aí tinha uma churrascaria, que eu não lembro o nome, lá em cima, no aeroporto antigo. Ele pediu licença para a senhora, botou o envelope na cadeira, assim, embaixo, tirou 2 maços de 5 mil, que era 60, ele me deu 50. Bom, agora tu me deixa esse recibo aqui, e quando eu voltar, eu vou lá na Experiente fechar o negócio. Que bárbaro. Primeiras 3 vendas. Num dia só que tu ia desistir da profissão. Que eu ia desistir da profissão. Isso é coisa de Deus, cara. É. Foi muito legal. Isso é coisa de Deus, cara. Foi muito legal. Hein? Muito legal. E hoje é o que eu acredito muito. Pô, né? Cara, e aí iniciou? Aí iniciou. Bom, aí quando eu tô chegando com o dinheiro, o que eu fiz? Deixei o Jeep lá parado, peguei o primeiro táxi branco ali do aeroporto e me mandei. E nisso... E o Jipão ficou. Não, o Jipão ficou. Mas e as propostas? Não, esquece. Eu só queria saber daquele dinheiro. Fui-me embora. Cara, quando eu cheguei na empresa, já era umas 6h30. Não me lembro que época do ano que era. Eu entrei, assim, quando eu entrei na recepção, que eu dobrei na sala do Jorge, tá o César, o Jorge na mesa dele e o Rezende, os 3, cara, nervoso. Quando eu dobrei, assim, que eles viram o envelope, o César, eu nunca vou esquecer, ele baixou a cabeça e disse assim, ele trouxe o dinheiro. Cara, o Jorge não acreditava mais, o Rezende eu sabia, e vai, quem é esse cara? Esse cara é um bandido, quem é? De onde é que você esse traficante. É, traficante, ele disse. Cara, resumo da história. Assinei o negócio depois de um tempo, o César fala até hoje, ontem ele me encontrou e ainda disse pro Rosa, se esse cara aí tu pode dar dinheiro para ele, não falta um centavo. Então, assim, são histórias bacanas, ele também costuma contar essa história, assim, ficou na história da Experiente, cara. Okay. E na história da minha vida, enfim. E depois disso eu fiz mais vários negócios lá, foi muito bem, sabe, vendi bem. Sabe que uma vez nós vendemos um apartamento, eu vendi um apartamento de parceria com um corretor, e aí o cara era dono... Ali, acho que Cachoeirinha ali, Gravataí, acho que era Cachoeirinha. Cara, ele era dono, assim, de umas 5, 6 lojas, assim, aquelas lojas de sapataria, roupa, não sei o que, uma do ladinho da outra, assim. Cara, e eu entrei, assim, numa sapataria, assim, cara, um corredor, assim, cheio de sapato, caixa de sapato, e o escritório dele era no 2º andar. Ah, eu contrato apartamento, acho que era um apartamento de 300, 400 mil reais. E ele ia pagar com um cheque. Não tinha TED naquela época. Ele ia dar um cheque. Chegamos lá, ele disse assim, só tem um probleminha. Aí, eu já, né, probleminha, né? Eu não vou mais pagar com cheque, eu vou pagar com dinheiro. Aí assim, opa, 400 pau em dinheiro, como é que eu vou fazer, né, cara? Aí já me deu nervoso, né? Ligo pra empresa, não ligo, mas também não queria perder o negócio, velho, aqueles velhos meio truculentos, sabe? Aí ele gritou assim, fulana, traz umas 10 caixas de sapato aí. Aí eu disse, vai pagar com sapato ou com dinheiro? O velho guardava o dinheiro nas caixas de sapato, meu. E aí sai. Aí eu ligo, esse cara vai lá, pega o carro, traz o carro aqui, abre o porta-mala, eu vou sair com essas caixas de sapato, jogar no porta-mala, não vou nem contar. E se tocamos Porto Alegre, não paramos nem na sinaleira. Imagina a segurança, né? Pá, tá louco. Eu tomei uma mijada quando eu cheguei com aquelas caixas de sapato na empresa. Hoje já tá tudo mais difícil, né? O pessoal aí, declaração, enfim, provimento 88, tem tudo, tem uma série de coisas aí. Mas e aí? Aí começou a carreira. Não, aí foi bacana, daí eu passei um bom tempo lá, fiquei 8 quase, eu não cheguei a ficar um ano, fiquei uns 10 meses mais ou menos, nesse período fiz vários amigos, cara, sempre descontraído, sempre brincando, uma época daí quando começou a dar uma crescida na área, porque o César é especializado em condomínio, administração de condomínio e locação, Sim. Mas ele queria explodir o mercado de venda, que estava bom mesmo, né? E aí ele contratou uma empresa aí, que não precisamos dizer o nome dela, para fazer uma leitura de quem ficaria, quem não ficaria, coisa e tal.
E fizeram uma reunião lá em conjunto, no auditório dele, tem um auditório bem legal lá. Depois individual. E na reunião em conjunto, o Rodriguinho questionava, perguntava e contestava e tal. Depois é individual. Passado um mês veio o resultado. Me chama um Rezende na sala. Rodrigo, vem aqui. Temos que subir lá no César. O que eu faço? Olha o resultado aqui. Tu não serve para Esperint. E eu vendendo bem, cara, agenciando bem e tudo. Cara, não entendi. Vamos subir. Aí chegou lá, Rodrigo, sabe o que eles disseram aqui? Resumindo a história. Que nós vamos dizer uma coisa para ti no ouvido e vai sair no outro e tu vai fazer o que tu quer. Então é o seguinte, é nós que tu quer, é tu que nós queremos que permaneça aqui na empresa. Aí continuei, né? Mas aí depois, enfim, aí surgiram situações de placas bem bacanas. Eu comecei a entender que placa, e deixo essa dica para todas as imobiliárias e colegas parceiros, ela dá um resultado diferenciado. Além de ela fazer a divulgação da marca, marcar a presença dela na cidade na qual a gente está falando aqui, Porto Alegre, capital, ela tem uma força muito grande. Porque eu costumo comparar a placa, faço um comparativo com uma analogia com o ramo do automóvel, né? Sim. Se tu tem uma loja e tu coloca o carro lá na vitrine, teoricamente vai ser o carro mais... a tendência de alguém querer comprar é maior, ele vai enxergar aquele carro. E a placa não é diferente disso. Mas não te incomoda quando tu vê aqueles imóveis com 5, 6 placas, parece um... Então, incomoda. Mas assim, isso se a gente for falar de um imóvel residencial. Sim. Se for um imóvel comercial, na área corporate, então, que é o foco, né, depois de longo tempo aí que eu venho trabalhando, eu sou realmente contra. Porque é aquilo que nós dissemos, é a informação, é tu trabalhar ele de forma mais assertiva, né? Tu entender o momento desse proprietário, e aí eu acho que não deve ser colocada a placa. Mas, enfim, por motivos... quais foram alguns cases que eu tive voltados para terreno, por exemplo? Foi quando eu coloquei placas próximo a terrenos vazios, que não era o foco, e que quem passava entendia que era terreno que estava à venda. E aí eu comecei a entender que terreno, porque tu começa a ver os negócios que vinham acontecendo, ele tinha uma capacidade maior financeira. Sim. E que tinham menos pessoas trabalhando. Sim. Então, por exemplo, hoje já tem mais gente trabalhando na área corporativa, que eu respeito muito, e a maioria são meus parceiros, que fazem negócios muito legais, cara. Sim. Que transformam uma cidade. Sim. Tu traz marcas para cá diferente, né? Tu abre marcas gaúchas, mas tu traz marcas de fora. Sim. Que tem interesse em estar aqui. Ou seja, se tu tem essa informação, se tu tem acesso a essa área e tu faz um bom trabalho, tu consegue fazer com que esse inquilino perpetue naquela posição, né? Mas eu tenho certeza que tu não vai lembrar como é que a gente se conheceu, mas eu me lembro. Eu estava fazendo uma campanha de vendas na Nex, de troca de imóvel. Aí tu sentou na minha frente. Tu e acho que a tua esposa ou ex-esposa, não me lembro. Tu tinha uma loja, um apartamento ali na Sertório. Tem até hoje, parceria. Aí, um negócio ruim, difícil, né? Tu com uma proposta. A gente sentou, negociou, apertamos a mão e o senhor correu. Correu. Por isso que eu tenho até hoje. Correu e me deixou falando sozinho. Negociamos, apertamos, ajustei, apertamos a mão. E aí, ó. Hein? Todo bom vendedor é bom comprador, né? Não, mas tinha algum motivo era um correr. bom negócio e tu correu. Acho que é a mulher que não deixou tu comprar. Pode ser, pode ser. Não, na divisão acabou ficando pro pai. Mas daí tu tava na Foxter. Eu te conheci na Foxter. Que foi aonde eu comecei a admirar o teu trabalho, o teu talento. E a gente ficou bem próximo, né? Sim. E fizemos vários negócios. E lá na Foxter, tu trabalhava muito em parceria com o Dudu. Sim, eu comecei na Foxter, então, aí a Esperint terminou o ciclo, terminou de forma muito bacana, aquela coisa que acontece, né? Eu recebi um convite através de 2 corretoras que haviam feito a migração também da Esperint para a Foxter, e eu fui bater um papo... Era início da Foxter ou a Foxter A Foxter tinha 6 meses, 7 meses, ela estava abrindo a sede da Nilo, né? Onde tinha até uma mesa de sinuca lá em cima. É verdade.
E aí fui entrevistado pelo meu grande amigo aí, meu eterno diretor Ronaldo, que hoje está fazendo uma trajetória... Me prometeu que vai vir aqui gravar um programa comigo daqui a 2 semanas. Ah, que honra. Me prometeu. Participar de um programa onde vai vir um cara desse aí, inclusive todos que já estiveram aqui, quero dar o parabéns ao teu programa e a todos que tu já entrevistasse, a maioria já tive o prazer de conversar e alguns fazer negócios, né? Mas aí, então, o Ronaldo me encantou, eu encantei o Ronaldo, enfim... Aquele jeitão dele, né? Então, dele, olhava, muito assim. inteligente. Para mim, também é um cara fora da curva, né? O cara com um controle emocional fora da curva. Sim. Fora da curva. E nós brigamos uma estrategista, vez só, estrategista, e ele vai, e depois, e só tem assim, ele traçou aquela meta e ele não vai descansar enquanto não buscar. E não é diferente do Bergamini, né? Sim. Que é outro parceiraço aí. Mas o Bergamini já é daquele jeito dele, né? Sim. O Bergamini... Mais estouradão, mais... Todos eles, né, cara? Um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. O Bergamini namorou, eu sou bem mais velho que ele, namorou a filha de um grande amigo meu de infância, e eu dizia pra ele, rapaz, tu me respeita que eu tenho idade do teu sogro. O Bergamini, quando eu conheci o Bergamini, ele era gerente da Lopes e ele foi lá comprar no Jardim Europa um Cárpatos. E ele me chamava de senhor. Novinho, né? Senhor, o seu Vinícius, aí fez uma proposta. Não, um exemplo, inspirador, o cara... Esses dias aí a gente participou de uma negociação juntos. Aí teve um dia que nós quase largamos na mão, dentro do Iguatemi. Mas a briga é ser feio, o homem é grande, né? O homem é grande. Louco. Ainda bem que o Chetter me salvou. E aí, nesse último negócio que a gente fez, ele me perguntou no carro, e aí, o que tu tá fazendo com o teu dinheiro? Como é que tu tá aplicando? Como é que tá fazendo? Então, um baita de um empreendedor aí, um investidor e um querido. Mas aí, o que aconteceu? Todos eles são, né? Todos, né? E por isso que a empresa é o sucesso que é. Mas, então, eu acabei, então, dando tchau lá pro pessoal da Esperind, e a gente é parceiro até hoje. Sim. E entrei na Foxter na posição de corretor avulso. Trabalhei muito tempo, a minha gerente foi a Margani, que hoje está lá na Colnag também, uma excelente profissional, foi uma boa gerente, a gente aprendeu muito juntos, né? O esposo dela é corretor também, Sim, né? o Daniel. Daniel, isso. E brigamos bastante, cara, porque essa história de eu fazer as coisas muito rápido, Sim. e a questão de documento, vamos ver depois, nós tivemos um evento de um outlet ali na Nilo, de uma empresa aí que não está mais aqui no Sul, e eu também peguei uma folha de cheque do cara de reserva de unidade escrito atrás do cheque. Ela quase teve um ataque, eu disse, por que tu prefere? Que outro corretor pegue? E aí foi indo, então assim, fiz um bom trabalho lá. Na época eu fiz muitos agenciamentos, eu entendi que o agenciamento, e até hoje eu respeito demais, porque tem muitos corretores que vivem mais de agenciamento, de venda de agenciamento, do que venda propriamente dita das unidades. Fiz muita venda de agenciamento e venderam muitos agenciamentos meus. Mas o que ocorreu? Em um plantão, que aí a gente fala sempre de algumas coisas engraçadas, em um plantão frustrado, que eu e o falecido João Machado, pai do Luciano... Sim, seu João Machado. Seu João Machado, uma figura, uma lenda no mercado imobiliário. Figura, meu. Me diverti demais, um baita parceiro. Um cara que eu tinha o prazer de levar em casa. Dava muita carona para ele, aprendi muito com ele. Nós estamos chegando de manhã e eu sempre digo para os corretores, e sempre apliquei isso na minha vida, que é tu ter responsabilidade com o horário, assiduidade, enfim, né? Seja no que for horário, ele é fundamental. E eu estou chegando no plantão, o plantão iniciava 8 horas da manhã, na época era muito cedo. E o João vinha vindo caminhando devagar, aquele jeitão dele, fora de forma. E eu digo, João, vamos, e bati na porta da entrada da Foxter, da Nilo. E o pessoal nos viu, já estava fazendo ali, o ficha 1, ficha 2. Eu disse, João, vamos correr, que os caras vão fazer, nós vamos tirar o número lá no final. E eu corri, ele não correu. Quando eu entrei pela lateral, que a porta estava fechada da Nilo, para ir por dentro, a menina estava passando o pano e eu tomei um escorregão. Tomei um escorregão, ele dava risada, viu? Esperto, malandro, corredor. Calma. Chegamos no plantão, era também meu querido amigo Fabiano Monier, que é um diretor especial aí também, está lá na Colnag. Ele, muito regrado, disse assim, vocês perderam o plantão. E eu disse assim, como assim perdemos o plantão?
já passou do horário. Cara, deixa nós no 6, no 7, no 8. Não tem como fazer plantão. Cara, fiquei muito bravo, discutimos, né? Os caras, tu viu que eu escorreguei, tu viu que eu bati na porta, a porta estava fechada, vocês não abriram, enfim. E eu, o que fiz? E aí entra a história da inspiração para os corretores. Além de eu ter contado a história da lista que eu queria desistir, naquele momento, provavelmente, muitos corretores iriam embora. Embora para casa. Ou para casa. E deu, né, cara? Enfim, cara, eu permaneci ali. Permaneci, cheguei, contei para a Margane o que era, o que não era e fiquei no plantão. O que aconteceu? Eu tenho um grupo de japoneses que eu atendo até hoje por causa desse plantão, que eu não fiz. O que aconteceu? Eu estava lá na frente, eles chegaram, era a vez de um corretor que é recém tinha iniciado, ele não conseguia entender o que eles estavam querendo, muito humildes que eles são, e são mesmo, mas são pessoas extremamente capitalizadas, pessoas muito inteligentes, conhecedoras do mercado imobiliário. O corretor viu que eu estava sentado, tu não me ajuda a atender? Bárbaro, né? E foi uma das vendas mais o case, que se a gente vier a falar aí, foi uma das vendas mais de valor agregado mais alta que eu consegui converter até hoje. É fantástico, cara. E aí, o que ocorreu? Aí eu, passado esse tempo, aí fiz essa venda grande, né? Pedi muito auxílio do Dudu. E o Dudu, em um certo momento lá, disse assim, cara, tu não quer trabalhar no corporate aqui? Vem trabalhar comigo aqui, coisa e tal. O que tu define um corretor corporate e um negócio corporate? Essa sempre é uma dúvida que se tem no mercado e agora, hoje, nessa posição que eu estou ali na empresa, a gente está arredondando, né? A gente está alinhando os ponteiros exatamente por isso. Porque o corporate, a gente entende que é uma negociação, primeira, que ela é muito demorada. Né? Tu tem que ter bastante paciência, tu tem que... São vias de regra negócios grandes. Negócios grandes. Negócios com volume. Com volume, né? Ou seja, por exemplo, tu precisa captar o que é a matéria-prima da construção? Terreno. Então, tu vai buscar lá uma casinha na avenida tal, que tu sabe que está à venda, o corretor captou, mas ele vai botar como uma casa, eu vou olhar e vou fazer uma análise se ela serve para comercial ou o que tem do lado. Tem mais uma casa do lado. Pô, será que a pessoa não vai vender? Quase uma arquitetura de um negócio. É uma criação. Uma criação. Né? E ela é complexa mesmo. Enfim, tu vai lá, consegue mais uma, consegue mais outra, tu vai fazer cálculo matemático de índice, o que vai comportar naquele terreno, versus metro quadrado. E o Dudu é mestre nisso. Não, cara, me desculpe os demais colegas, mas é o professor, né? Não, ele é mestre. Ele é o cara, né, cara? Desde a época do Dirani. Sabe muito mesmo. E assim, tenho até, desculpa aí, me emociono, porque ele é um cara que foi muito importante na minha vida. Sim. Cara muito importante, tanto nessa parte corporativa, me ensinou, teve paciência, não teve paciência, porque a gente brincava, né? Eu sempre fui um cara de chegar cedo, como eu disse e repito, e o Dudu também. Sim. Então, assim, o que tu tem que entender? Em que período do dia que tu funciona melhor, ou da noite, ou da tarde. E a gente entendeu que funcionava bem cedo. Então, eu tive, assim, dos 10... O Bordini vai rir aí. 9 anos, 7 meses e alguns dias, eu trabalhei direto com ele uns 6 anos, 6 anos e meio. Então, desses 6 anos e meio, muitas manhãs nós aprendemos juntos, né? Mas foi uma aula trabalhar com ele. Então, o negócio corporate, ele é baseado nisso, né? Porque tu vai criar oportunidades para... Se tu não tiver essa construtora, se tu não tiver esse investidor, se não tiver essa marca que ele está posicionada como inquilino, tu tem que criar e levar até alguém que compra essa ideia. E aí na Foxer tu ficou quanto tempo? Fiquei 9 anos, 7 meses e alguns dias. E aí mudou para a Bridge? Sim. A transição também foi muito legal. Eu acho que isso... Na verdade, vocês eram tudo amigos, parceiros. Trabalhamos 6 anos, 5 anos juntos, né? Então, eu sempre digo também assim para os corretores, né? Pessoal, saiam com a porta aberta. Sim. Deixem claro. É óbvio que todo e qualquer corretor que ele tenha... que ele se destaca de alguma maneira, seja um bom agenciador, seja um bom vendedor, um cara que tem um relacionamento bacana, ele vai ser assediado por outras imobiliárias. Sim. Né? E até os menos, mas vão ser sempre assediados. Cara, joga limpo. Se em algum momento tu quer sair, e eu não tenho vergonha de dizer aqui, desse tempo todo que eu fiquei na Foxter, tive muitos convites e eu não fui visitar ninguém. Sim. Né? Eu ouvi uma vez do César, de novo, que ele queria montar uma história. Fui lá, falei pro Dudu, cara, tô indo do César, lá ouvi. Né? Mas por que tu tá indo ouvir?
Aí, se a pessoa, que nem ele, for parceiro e ele eles, cara, vamos entender arredondar. Foi quando entrou a parceria deles com o Quinto Andar na época. Entendi. E aí o João disse, cara, fica aqui do meu lado, vamos fazer. E eu trabalhei com eles em captação de imóveis para o Quinto Andar durante um bom período. Fizemos um bom trabalho. Permaneci na empresa, não saí, até a pandemia. O que aconteceu? A pandemia mexeu com todo mundo, né, cara? Sim. A pandemia bagunçou a cabeça de todos. E eu não estava, por incrível que pareça que a pandemia acabou vendendo bem, eu fui um dos corretores que não converti muito bem. Sim. Tá? E eu disse para ele, Dudu, tem alguma coisa que está errada, cara. Vamos sentar e vamos conversar. E aí eles já estavam com a ideia de transição, já com a compra que aconteceu, enfim. Ele disse, espera um pouquinho, porque o João também está saindo, vamos ver o que a gente faz. Quando ele entendeu, e ele sempre me disse isso, nunca vou esquecer, meu irmão, que ele me chama assim, eu chamo ele assim, quando tiver uma oportunidade para ti, assim como surgiu para mim de sair lá da Lopes, e eu ver que ela é boa para ti, eu vou te incentivar e vou te dizer, e foi o que aconteceu. Porque eu já estava querendo dar uma mexida, né? Sim. E a pandemia acabou mudando. E aí, com o assédio do Bordini, o Bordini foi o mentor da minha troca aí, e até saímos uma vez para fazer um passeio aquático, enfim. Figura. A figura. Senta do meu lado, cara, que a gente dá risada, é brincadeira. Por quê? Porque eu acho que a gente é visita em casa, né, Vinícius? Sim. E se tu não descontrair o teu dia, tu não tornar o teu dia divertido, ambiente em meio é à tudo. pressão, em meio a momentos sérios, Sim. a coisa não flui, né? Então a gente tem um time bacana hoje, né? Cada um faz a sua parte. E uma das vítimas de você sempre foi o Rafão. Ah, sim. Gordinho sem vergonha. Esse cara tem cada vídeo com ele, eu passando aquela vassoura que as gurias limpam lá, tudo que é tipo de coisa Na na cabeça imobiliária, eu dele? passo na cabeça dele. Aí ele ficava furioso. Ficava. Mas depois eu também sofria, esgrampeava a manga do meu casaco, compravam coisas mais altas, assim, tipo palmilha. Bota aí pra ficar mais alto. Cara, É brincadeira. O Rafão, eu chego na Nex, né, em 2013. Aí eu assim, que eu vou vender, né? Não tinha caído, fazia 3 anos que eu tava fora de Porto Alegre. Cachorro caiu da mudança, não sabia onde é que tava, pra quem corria. Era muito amigo do pessoal da Fox, o Felipe Engel e tal. Me colei na Foxter. E aí nós tava vendendo Mayurban. Lembra do Mayurban? Lembro. Lá dentro, lá em cima. Pra trás do Carrefour. Deus do céu. Cara, ficou um final de semana, eu e o Rafão, cara. O Luizão, que era o gerente do produto, foi pra praia, tinha falecido, um parente dele. Fica eu e o Rafão sozinho, cara, no plantão atendendo os clientes. Eu e aquele gordinho. Tinha um Corsa, um Indy, todo quebrado, uma camisa polo toda, o Rafão. Sim. Um Rafão. Sim. Mas aí, cara, peguei amor pelo gordinho. Sim. Ele fez bom. Aí nós fomos lançar o Chácara. Nós fomos lançar o Chácara das Nascentes. E o Ronaldo chega e me apresenta o gestor da conta da Nex na Foxter. Um guri bonito, todo penteado, de terno, gravata. Aí eu disse assim, dá licença, Ronaldo, chega aqui comigo. E eu disse, Ronaldo, eu quero o gordinho. Ele disse, tu quer o Rafão? Eu disse, eu quero o Rafão. E aí o Rafão virou coordenador da Nex durante anos. E fizeram um bom trabalho, né? Gordo sem vergonha. Claro, eu lembro bem. Hein? Meu parceiro. Hein? Mas Claro. Cara, sempre que a gente tava reunido era uma galinhagem. Depois que eu fui numa apresentação de dações da Roteli e eu vi deles, da Roteli, dizer que receberam um cavalo num negócio de um box e ele começa a rir, eu digo, não tem outro em Porto Alegre, botou um cavalo no negócio. Era ele, cara, eu não duvido mais nada. Não duvido mais nada. E agora ele tá lá, dono da imobiliária dele, empresário, Rafão. Isso aí. Mas fantástico. Isso aí. Bom, mas daí hoje tu é diretor de corporate na Bride. Sim. E aí como é que tá sendo esse trabalho? Como é que tu tá vendo o mercado? A gente está indo para quase 2 anos, né? Passa muito rápido e sucesso, assim, sabe? A gente conseguiu fazer um setor que está sendo estruturado junto aos corretores, tá? Para que a gente consiga ter mais captação de imóveis corporativos, porque realmente não é fácil, né? Hoje a gente tem aí uma Selic
com 2 dígitos, né, no patamar que está atraindo investidores para aplicações bancárias. Sim. Deixa meu dinheiro lá e não corro risco e não me incomoda. E aí tu tem o calmo, tu tem o moderado, tu tem o agressivo. Sim. Então, tu tem que entender, eu sempre digo, cara, vamos atender o teu cliente pessoalmente, né? Não existe negócio corporativo por WhatsApp, não existe negócio corporativo por telefone. A história é mais antiga, a gente sabe que se tu mandar informações daquele imóvel com renda, na localização tal, o cara nunca mais vai te procurar, porque se ele tem o corretor dele, ou ele está mais informado do que tu. Então, assim, faz o approach, traz a pessoa para a mesa, senta com ele e entende para saber se ele realmente é um investidor. Porque todos nós podemos ser investidores desde que a gente saiba o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro. Então, assim, a gente está indo bem, né? Eu fiz umas vendas muito legais, assim, sem que tivesse que participar o salão, né? Através de relacionamentos meus, negócios que já existiam, pessoas que confiam no meu trabalho. Uma das coisas mais bonitas da humanidade é transferir aquilo que a gente ganha dos outros. Quem é o Rodriguinho do Rodrigo? Cara, ele é... Tem já? Tem um cara que tu tá passando teus ensinamentos, que tu tá dando... Na verdade, infelizmente, eu não tenho essa mira direta ainda. Não apareceu. Eu não tenho, cara. Eu tenho, sim, vários Rodriguinhos que não estão do nosso lado, que estão fazendo as suas trajetórias individualmente. Tu tem um conceito muito bacana de trabalhar em parceria com o mercado, né? Tem vários parceiros de negócio, não? Muito parceiro. Eu levo isso porque eu durante muitos anos eu viajei, né, nessa minha profissão de compra e venda de automóveis, eu viajei bastante. E eu tive um sócio que era um bonachão, e nós sempre entendemos que a gente fazendo amizade, a gente vai trazendo pessoas para o nosso lado e tu vai com isso gerando negócio, né? Porque eu sempre tive a venda na minha veia. E eu acho que se tu for um cara bacana, se for um cara solícito, se tu fizer a coisa com naturalidade, isso volta para ti, cara. As coisas acontecem, né? Não custa tu dar um bom dia. Tu colhe o que tu planta. Né? Então assim, cara, é óbvio que parceria, tu tem que deixar ela bem ajustada, bem amarrada. Sim. Porque quando a gente fala em comissão e a gente fala em valores altos, às vezes... Combinado nunca é caro. Nunca é caro, né? Tem que saber com quem tá fazendo, né? Isso. Infelizmente... Tem gente no mercado que não dá para confiar. E até não é só isso. Assim, lá na Fox, por exemplo, cara, existia uma regra, né? E essa regra eu respeitei sempre e acho que ela foi bem. Mas eu tinha uma deficiência de conseguir colocar a minha identidade, que era exatamente isso, parceria. Então eu deixei isso muito claro para os guris lá, para o Haas, para o Brunelli, para o Rosa, né? Para o Bordini. Eu disse, pessoal, a gente tem que entender que é uma balança o mercado imobiliário. Se o cara tem um negócio e eu tenho o meu investidor, cara, a gente tem que arrancar de 50-50. É isso aí. Mas o que eu consegui fazer nos últimos 2 negócios corporate de verdade, que é prédio versus inquilino versus rentabilidade mês versus o valor que se está vendendo. O parceiro trouxe o negócio, não vou dizer, vendi um supermercado grande aqui em Porto Alegre, vendi o prédio com esse supermercado de inquilino. Conseguimos trazer os proprietários, herdeiros, e eram muito vinculados aos meus parceiros, eram 2 corretores conhecidos, e eles tinham 6% da comissão garantida, ou seja, eu poderia fazer 3-3. Como a operação toda fechava muito a conta, a gente usa esse termo no corpo, é fechar a conta. Eu ofertei para essa história de tu linkar também é importante, tu saber para quem tu vai ofertar. Não adianta tu levar uma oportunidade, 2, 3 oportunidades para o cara que não tem o perfil. Tu vai acabar te queimando. Então, lê com calma, sabe? Vê para quem tu vai ofertar. E esse proprietário, interessado veio para Porto Alegre, ele é de uma cidade do interior, já tinha entendido a operação financeira, só queria mostrar o prédio e a qualidade do prédio, a localização, de fato, em loco. Quando ele entendeu que o número fechava, a gente fechou o negócio em 20 minutos. Só que eu disse para ele, bom, o que acontece? Nesse valor aqui tem um parceiro, eu preciso que tu me pague o meu 6%. Ou seja, nós estávamos falando de 12%. As claras. As claras. Isso é o importante no mercado corporativo. As partes sabendo que existe 2 CNPJs, 3 CNPJs, 2 parceiros, cara, a coisa flui normal. E isso eu levei muitos anos para aprender, porque no mercado de automóvel, por exemplo, tu fica preocupado que o cara vai saber quanto é que tu está ganhando.
Cara, não tem vergonha, meu amigo. Para ti, estou te trazendo um negócio bom, uma oportunidade boa. Esse aqui é o valor. E aí acertamos. Até nem foi 6 para nós, foi 6 para o parceiro. O parceiro participou do contrato. Nós temos um contrato à parte. Acertei a parte em 4,5. Mas eu poderia, por exemplo, ter pego 0,75 do meu parceiro e equilibrado a comissão. Não. Para quem é que ele vai pensar em levar o próximo negócio? É trazer para ti, não é ser diferente ou ser melhor. Cara, é criar oportunidades e fazer a coisa direita. E Rodrigo, como é que se lida com o investidor? Que características, que dom que tem que ter? Qual é o cuidado? Porque é um bicho diferente, né? O investidor é um cara ultra preparado, um cara que está acostumado a fazer negócio, não vai cair em qualquer conversa, não é qualquer abordagem que funciona. Como é que lida com isso, entendeu? Então, como eu disse, né? Todos podemos ser investidores, mas quando tu está falando, por exemplo, dos tubarões, né? E nós temos alguns em Porto Alegre que todos os corretores corporate atendem. Meu amigo, todos os corretores corporate atendem. Então, o que acontece? O cuidado com a informação. Volto lá atrás. Cuidado com a informação. Tem que ter a informação, tem que fazer o dever de casa bem feito para daí te levar para eles. Ou seja, esse terreno. Senão tu vira comida de tubarão. Comida de tubarão. Eles chegam a brincar contigo. Cara, já conheço. Não me interessa. Isso aqui tu sabe que não é para mim. Amador. Mas o tempo vai te ensinando a como vender para eles. E tu vende muito pouco para eles. Sim. Na verdade, tu oferta, alguns tu fecha, que são poucos, repito. Sim. Mas tu aprende com eles o porquê que eles não estão comprando. Isso é uma grande... A partir daí... que tu entendeu por que ele não está comprando, tu vai numa segunda escala de investidor. Sim. Que é saber para que ele quer comprar, por que ele quer comprar, qual é a capacidade financeira dele, qual é a expectativa dele de prazo de manter e se ele pode ter aquele imóvel. Porque daqui a pouco, claro, ele não vai me abrir o caixa dele todo, mas ele vai ser transparente contigo quando tu traz ele para uma reunião, ele vai te explicar. Sim. Ele vai te dizer, não, eu já tenho tal imóvel, isso aqui eu tentei e não deu certo. Entende ele, dá colo pro cara. Sim. Não olha pro cara só como cifrão e eu vou ganhar minha comissão para resolver minha vida. Negócios, para mim, imobiliários, todos, mas principalmente corporates, se tu for analisar o que tu vai ganhar, meu amigo, deu. Nem arranca. Já começou errado. Não arranca. Então, assim, faz o negócio fluir naturalmente. Não vende para ele que tu vai ganhar mais ele se o negócio não serve. E, Rodriguinho, como é que é o teu relacionamento com as incorporadoras? Quem são teus grandes parceiros? Tenho muitos, né? Na verdade, assim, eu fui... Graças a Deus, eu tive o prazer de fazer a primeira venda, a primeira área que a Wicker House, por exemplo, fez a aquisição. Fiquei feliz. O Duda teve aqui já também. O Duda teve aí. Hoje mexi com ele. Duda, talvez eu toque lá. Pode tocar no nome da empresa. Enfim, devemos assinar alguma outra área agora, semana que vem. Que bacana. Então, fiz o primeiro prédio que eles construíram, fui eu que negociei a área de forma muito rápida. Tem uma história muito engraçada. Eles vão me xingar, mas tem uma história engraçada. Conta. Levei a área para eles, ali no Menino Deus, e a família tinha, por baixo, 30 cachorros. Uma rua calma, né? Que você sabe, deve conhecer o empreendimento dele. E fechamos o negócio muito rápido. O Enio diz assim, no mercado imobiliário aconteceu o que aconteceu, nós fechamos o negócio em 45 minutos, 1 hora. Depois se estendeu o documento, coisa e tal. É um baita negociador. Baita negociador, bota na mesa, leva o investidor lá para comprar, talvez em algum momento, alguma cota, alguma oportunidade. Cara, é bacana de trabalhar com ele. É uma aula também. E aí, depois de tudo feito, eles sabiam onde era a área, mas não tinham adentrado, não tinham entrado no imóvel, enfim. E quando eles foram receber esse imóvel, eu não estava. E aí diz que entrou ele, aí tu imagina, o Enio, né, chique, né? Um lorde. Um lorde, Duda, enfim, eu não sei se o Duda foi, eu acho que o Alexandre foi, enfim. Não me lembro qual deles, mas a história é a seguinte, os cachorros saíram, quem é que ficou? As pulgas. Rapaz, diz que foi o carro, o 6º andar, que na época era no Urban, a sala, tudo dedetizado, cara. E eu ria aqui, tu não foi de propósito, que tu sabia. Então ficou uma história bacana. Então, assim, a Wicker House é uma grande parceira, né? O Roque Chiesa aí, que é um grande parceiro também, um cara... O Roque Chiesa é fortíssimo ali na Bela Vista, né? Muito forte, um cara de uma cidade aí próxima aqui do interior, um cara extremamente humano, uma pessoa
fora da curva, um grande amigo. Eu não o conheço pessoalmente. Um grande amigo, um cara que seria também muito legal de um dia tu ter ele aqui, cara. Vai te contar histórias bem legais, né? Por quê? Porque para mim, assim, dentre outros, né? Não quero ser injusto com nenhum outro construtor, então a gente teria Tomeleiro, teria Márcia da TGD, e assim, nós teria muita gente, né? Tu é um cara que abre qualquer porta, bota em qualquer porta. Sim, cara, Tomazeto, um baita parceiro, entendeu? Isso Romeu, não tem preço, né? Bah, vai me xingar também. Quem? Romeu, Tomazeto. Tomazeto. Vamos comprar uma área que no fim acabou o Paulo Garcia comprando. Vamos comprar uma área? Vamos. O que nós temos que fazer? Visitar casas. Marcamos para visitar uma casa conhecida, um condomínio conhecido aqui em Porto Alegre. E chegamos lá, o proprietário nos bota num elevador da casa. Esse elevador caiu conosco dentro. Não tô acreditando. Os caras disseram, Rodrigo, tu que cortou o cabo, o Tomazeto ficar do teu tamanho, porque tem 2 metros de altura, né? E também. Um susto. Mas, cara, tá louco. Daí a culpa foi do Tobias. O Tobias era um bulldog. Porque entrou eu, o Tomazeto, o dono da casa, e o Tobias por último. Então o Tobias que pesou o elevador. Enfim. Mas é um parceiraço também. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com a maioria deles. É bom o nosso mercado, né, cara? É muito legal. Temos empresas muito bacanas, construtores bacanas, né, cara? Bacana, e assim, eu faço um comparativo. Eu tenho um grande amigo meu que até hoje ele entrou para o mercado imobiliário, mas ele trabalhou muitos anos na Varig. Esse cara foi um chefe se pode dizer que era chefe, mas ele era um coordenador de aeromoças e pessoas que trabalhavam ligado direto na tripulação. Sim. Tá? E ele me disse o seguinte, cara, eu vivi anos de rei de trabalhar na Varig, na qual eu recebia para ter aquela vida que eu tinha. Sim. E o mercado imobiliário ele é muito parecido, porque tu sabe que as pessoas... hoje está sendo bem aceito o corretor imobiliário, porque as pessoas tinham uma ideia de que, bom, deu tudo errado, vou ser corretor de imóvel. Pode ser que ainda exista alguma fase da vida da pessoa que seja momentânea. Sim. Mas é um mercado que te proporciona, assim, além de valores legais, de que tu pode dormir... Pode mudar a tua vida. Muda a tua vida da noite pro dia. Tu dorme, né? Até a gente usa chavões aí, mas é verdade. Tu vai dormir sem grana e tu pode acordar de certa forma. Sai de casa sem grana e volta para casa Porque o rico é relativo. Daqui a pouco tu não tem nenhum centavo e tu vai para casa lá com 30 mil, 40 mil, 50 mil. Né? Nós hoje tivemos a oportunidade de participar de um almoço, né? Tu tem vários cafés da manhã, tu tem várias... Uma empresa grande agora acabou de levar um pessoal aí para viajar para o Nordeste. Eu tava nessa. Então, assim, cara, é muito legal, né? Tem pessoas aí da minha relação e também pessoas que tu conhece. Nós fomos para Maceió, cara, e deu uma infecção generalizada em todo mundo. Cara. Isso aí foi a concorrência. Foi a concorrência que foi lá e botou coisa, batizou. Mas, cara, é importante falar dessa viagem, cara. A empresa Melnick, né? Eu tô trabalhando com eles já há um ano e pouco. Já segundo projeto e provavelmente indo para um terceiro, né? E batemos lá as vendas do Medei, que é um evento fantástico, e nós fomos para Maceió. Rodriguinho, eu queimei minha língua. Porque eu pensei assim, cara... 250, 280 corretores, 2 aviões fretados, todo mundo no mesmo hotel. E, cara, e corretor é aquelas tribos, né, cara? Tem uma tribo de um jeito, uma tribo do outro. Cara, vai dar merda essa viagem, entendeu? E todo mundo solto, e bebida. E bebida, e aquela coisa. Os caras sempre tem, né? Toda profissão tem. Cara, parecia uma grande família, cara. Cara, foram 4 dias. As pessoas gratas, né? Maravilhosos. Cara, que coisa, que energia bacana. Não parecia que eram empresas diferentes, né? Parecia que era todo mundo da mesma empresa. Gente, inclusive com a família, com o filho. Muito bacana. Mas isso... Parabéns aí pra Melnick, foi um golaço, cara. Eles estão de parabéns porque na trajetória toda do Medei, que também foi dos eventos que ajudou a proporcionar, eu acho que a saída, né, e algumas vendas pontuais, a organização da empresa. O carinho da empresa, o reconhecimento da empresa. O cuidado que eles têm com a gente, com o pessoal do mercado. Eles entendem... A Melnick é a verdadeira empresa que enxerga o corretor ou o profissional da área como seu cliente. Isso é muito bacana e,
cara, não são todas as empresas que pensam assim, entendeu? E mais, né? Ela faz tudo isso antes, durante e o que eu posso afirmar. É isso aí. Eu fiz boas vendas, muitas vendas já de empreendimentos, de diversos empreendimentos em localizações diferentes de Porto Alegre da Melnick. E o feedback depois da entrega e quando está próximo a entregar, ou seja, fases da obra. Então, assim, os clientes também ficam satisfeitos. Claro, cara, a gente não vai agradar todo mundo. Não vai agradar sempre com o tem. corretor, Empresa sempre entende? tem. E uma obra, tu sabe que ela pode dar uma série de problemas ao longo do caminho, por isso que existe a garantia, enfim. Isso. Mas é bacana de trabalhar para ele, sim. Mas, Rodriguinho, a gente falou da tua carreira, contamos histórias, enfim, e além de eu te admirar como pessoa, como profissional, teu sucesso, a tua trajetória, sempre te disse isso, tu tem um trabalho muito bacana fora do mercado, que é um trabalho social, como uma vez tu me contou, que a gente até se emocionou junto, me lembro. Conta pra nós aí um pouco como é que é esse trabalho aí. Na verdade, até assim, presencial, eu estou um pouco afastado, né? Porque o que eu penso, assim, eu fiz um curso de voluntariado há muitos anos atrás no Senac e aprendi uma peça-chave, que é para te ser voluntário, para te estar te doando para alguém, tu tem que estar no momento bom ou tu tem que ter tempo para isso. Sim. E, felizmente, eu não estou participando diretamente, ativamente, pessoal, porque o meu momento profissional está muito bom. Sim. Além de que eu tenho meus filhos, enfim, o Hugo está para estourar agora no futebol aí, vai fazer 18, a Vitória montei um estúdio de tatuagem para ela, é tatuadora. Mas esse projeto, ele é, na verdade, do Mauri Anzer, que é um grande amigo meu, e do Diogo Rincon, que foi um jogador aí do Internacional, enfim. Não jogava nada, mas foi... Mas é um baita amigo, né? E, na verdade, são doações de alimentos em algumas ruas de Porto Alegre, em algumas localizações em específico, né? Então, assim, se a gente pode hoje não participar direto, mas a gente consegue, daqui a pouco, alguns amigos que conseguem fazer esse apoio. Mas durante a pandemia, tu atuou com muita força. Bastante. Eu tive bastante lá com eles, né? E quando não podia, eu sempre acompanhava o Mauro de alguma maneira segura. A pandemia trouxe isso, né? Para muitas pessoas, né? Sempre existiu e sempre vai existir a pobreza, né? O menos favorecido, enfim. Mas aumentou as pessoas que se doam ou doam alguma coisa, seja... Muito. Por exemplo, eu nunca fui numa ação dessas porque eu não me sinto preparado emocionalmente. Tem que ter entendeu? Coração. Cara, eu sou chorão por natureza, eu né? não tenho equilíbrio emocional para estar presente numa ação dessas. Mas, cara, eu ajudei com valor, eu ajudei com rancho, eu ajudei com remédio, eu emprestei dinheiro, pedi dinheiro. Cara, mas a pandemia assim, trouxe na muito verdade, eu vou te dizer que se tu tivesse um dia, se tu puder ter a oportunidade de ir, ela é o contrário, sabia? Porque assim, no momento que tu vai abordar essa pessoa, que tu tá com esse alimento pronto, que nós fazíamos lá uma comida bem feita, né? E normalmente era assim, massa solta, né? Tipo parafuso, coisa e tal, um arroz, feijão, guisado, né? Que para ser mais simples de transportar, forma de comer transportar também. e a forma de comer, né? Sim. Com talheres de plástico para não quebrar, enfim. Eles te incentivam. Porque assim, quer queira ou não, eles têm a ciência por que eles estão lá. Sim. Né? E eles são muito gratos. Tanto que são gratos que uma das vezes, um desses moradores de rua, fui dar comida para ele, ele não quis. E eu não aceitei o não dele, fui lá, entreguei outras e voltei para conversar com ele, sentei no chão e ele disse assim, não, olha só, tu vê, ele estava com uma cadeira de roda novinha, uma azul metálica, assim, com umas rodas diferentes, bonita até a cadeira de roda. E ele estava com frio, cara, era julho, assim, frio, com cobertor nas pernas, coisa e tal, que eu imaginava que ele tinha as pernas, e ele disse assim para mim, vou resumir, tá? Eu não preciso comer porque, tu tá vendo essa cadeira de roda aqui? Eu estava semana passada na Rua da Praia com a minha cadeira, com parafuso, com madeira, com arame, pneu furado, e veio o dono dessa cadeira, cadeirante também, e disse assim, e aí, meu irmão, tá ruim essa cadeira, né? E ele disse, tá ruim, mas tá tudo bem. Tu quer essa minha? E eles, não, mas como que eu vou querer a tua? Eu já olhei uma dessas ali na Salgado Filho, mas era vermelha, e eu tinha um sonho de ter essa cadeira. Tá, então tu vai ter agora. Aí tu imagina a cena de dois cadeirantes, ele tirou o cobertor, ele tinha só do joelho para cima. E ele disse que os dois trocaram as cadeiras. Então ele estava grato por aquela cadeira de roda. Sim. Eu disse, mas então tu quer dizer que tu não quer comer porque Deus foi generoso contigo, mandou alguém, te deu a cadeira. Cara, tu, além da cadeira,
tu tem que comer também. Aí o cara acabou comendo. Que Então, legal. assim, tu aprende, sabe, Sim. cara? E aí, coisas da vida que vão fazendo tu mudar também, sabe, cara? Então, assim... Te dá um outro nível, né? Te dá. E, cara, assim, isso não é pra, assim, vai descer, não é pra querer ter mérito. Eu acho que se todo mundo pudesse fazer um pouquinho, ninguém vai que eu conseguir acho- terminar com nada É que disso. eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente incentiva pessoas a fazerem também. Exatamente. Né? Tem aquele Entendeu? lado, tem pessoas que não gostam de dizer que fazem. Muita gente né? faz, Não, eu quero muita. anonimato. Claro. Mas, cara, eu acho que quando tu Claro. fala, Isso. alguém, Sim. pode ser que alguém aí que esteja assistindo o nosso programa hoje, por causa disso, resolva dar um start ou fazer alguma coisa. É legal. É bacana. Mas, meu irmão, nós estamos chegando no fim do programa. Acho que abordamos todos os assuntos. Foi uma honra, um prazer mesmo te ter aqui. Que bom que tu Sim, veio. sim. Né? O que importa é o contrato assinado, né? Contrato assinado corporate. E que bom te ter aqui. E vamos em frente aí nesse mercado fabuloso, que tu tenha muito sucesso aí na tua carreira. Para como nós, sempre. né? Para nós. E aí, só para deixar um último recado, assim, pessoal, quando a gente finaliza uma venda, né? E que tu conta para alguém, ou a pessoa fica sabendo que tu fez um negócio, não denomina essa tua comissão quanto tu ganhou. Por que tu não dizer quanto ganhou? Tu não ganhou, cara. Foi difícil. O mercado não é fácil. A gente foi tem que estar conquistada. arredondando. Quanto é que tu recebeu? É isso aí. Né? Por quê? Se tu contratar lá um marceneiro, ele recebe pelo teu trabalho. Se a funcionária que trabalha na tua casa tem um salário, ela recebe, ela não ganha. Então a gente não ganha. Valoriza essa profissão. Pior que como é, eu nunca tinha me dado conta disso, cara. A gente recebe, porque o mercado, ele diz isso. Porque assim, ó, quando tu começa a entender isso exatamente. de dentro para fora, tu começa a fazer melhores negócios. Eu recebi um livro uma vez do próprio Dudu, que se chama Estratégia do Oceano Azul. Sim. E ele me deu esse livro, que ele dizia, cara, tu é bom, tu trabalha bem, mas olha aqui, ó, teu histórico na empresa, tu vendeu. Cara, muito negócio não fecha em 6%. Para com isso, cara, porque tu fica amigo dos caras, tu quer ajudar, tu quer dar carona, tu quer buscar um piso, tu te envolve de uma maneira que a gente sabe que tu é assim. Cara, se tu tiver que dar o carro pro cara ir embora, tu vai dar. Só que assim, ó, tu tem que te valorizar. E eu comecei a entender quando meu ex-concunhado, que é o Shiva, ele tem uma empresa de produtos orgânicos, ele que me disse isso. Porque eu dizia assim, eu ganhei. E aí, quando tu diz ganhou, tu abre margem para daqui a pouco tu fazer uma negociação, pensando assim, não, mas eu vou ganhar tanto, então eu posso ganhar menos. Tu não ganha, tu recebe. Cara, coloca isso na tua cabeça, meu amigo. Que baita dica. Obrigado, hein? Falou. Valeu. Abraço.